A abolição da escravatura no Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Esta lei libertou os escravos no Brasil aproximadamente 400 anos de escravidão. O tempo que ficou conhecido como Brasil colonial, 1530 a 1815, foi marcado pela participação portuguesa no país, a qual utilizava a mão de obra escrava para concretizar os trabalhos na colônia. No início, o pau-brasil foi a grande fonte de fortuna para a metrópole, que exportava madeira encontrada em grandes extensões pelo Brasil. Essa fase ficou conhecida como o ciclo do pau-brasil. Por conseguinte, a cana-de-açúcar foi o principal produto a ser comercializado, e, mais tarde, o ouro e o café. Esses ciclos econômicos foram chamados respectivamente de ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro e ciclo do café. Nesse contexto, muitos negros africanos foram transportados nos porões dos navios negreiros. Eles vieram trabalhar nas lavouras da América Portuguesa e se tornaram a única fonte de receita para as regiões africanas de ocupação portuguesa. Desta maneira, foram aproximadamente 400 anos de trabalho escravo no Brasil, o que gerou pesado choque na política e economia do país, quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea. A abolição do Brasil ocorreu de forma progressiva e controlada pela administração. Afinal, as elites tinham temor que acontecesse uma rebelião ao estilo da que gerou a independência do Haiti ou uma batalha civil, conforme nos Estados Unidos. Desde a vinda da corte portuguesa para sua colônia portuguesa, Dom João teve que concordar com vários tratados, impostos pela Inglaterra, que comprometiam a libertação dos escravos. Em 1831, por exemplo, no tempo regencial, declarou-se que todo indivíduo escravizado que chegasse ao Brasil seria considerado livre. Mais tarde, com a consolidação do Segundo Reinado, uma sucessão de leis foram sendo sancionadas para se pôr fim ao trabalho escravo de maneira lenta. São elas: Lei Eusébio de Queiroz, 1850, proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil. Lei do Ventre Livre, 1871, estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos que nasciam depois desta data. Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-Cotegipe, 1885, beneficiava os negros maiores de 60 anos. A ação de alforria dos escravos não foi simples, pois os grandes proprietários de escravos e latifundiários queriam ser indenizados. Por sua parte, os próprios cativos se organizavam e economizavam para pagar sua libertação, por exemplo. Igualmente eram comuns as fugas, motins e rebeliões. Essas leis igualmente deram ao escravo a possibilidade de exigir na justiça a sua liberdade caso seu senhor o transferisse de maneira indevida ou se ele provasse que tinha chegado ao país depois de 1831. A Lei Áurea resolveu a questão da escravidão, mas não a da inclusão social dos negros à sociedade. Os fazendeiros também preferiram usar a mão de obra que chegava cada vez mais da Europa numa clara atitude racista. Desde então, os afrodescendentes sofrem com a questão da inclusão social no país. O abolicionismo foi um movimento político e social da segunda metade do século XIX, que reuniu políticos, literatos, religiosos, escravos e o povo interessado em acabar com o comércio e o trabalho escravo no Brasil. Os nomes que se destacaram no movimento abolicionista brasileiro foram André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Castro Alves, José Bonifácio, o Moço, Eusébio de Queiroz, Luiz Gama, Visconde de Rio Branco e Rui Barbosa e outros. A Princesa Isabel, de 1846 a 1921, filha de Dom Pedro II, foi a primeira mulher a governar o país,
sendo, portanto, uma figura importante não somente na busca pela emancipação dos escravos, mas igualmente pelos direitos das mulheres. A princesa já havia assinado a Lei do Ventre Livre quando exerceu pela primeira vez a regência no Brasil. Também era uma conhecida admiradora da causa abolicionista. Desse modo, ela representou um ícone feminino de grande valia para a história do país. Durante a era colonial e no Império, os escravos fugitivos se reuniam em grupos denominados quilombos. Um dos que mais se destacou na época colonial foi o liderado por Zumbi dos Palmares, em Alagoas, denominado Quilombo dos Palmares. Zumbi, que nasceu livre, resistiu às investidas dos portugueses, mas foi sobrepujado e degolado no dia 20 de novembro de 1695. Com o tempo, o seu exemplo tornou uma marca para o movimento negro no século XX. O Dia da Consciência Negra é comemorado 20 de novembro, em tributo ao Zumbi dos Palmares.